Salve, gurizada! Vamos falar de Inter. Nesse vídeo estou te contando sobre Dalber, novo reforço apresentado na tarde de hoje e que falou um pouco sobre a questão do seu contrato, também conversa com o Eduardo Cudê e elogiou a estrutura do clube. E a gente fala também sobre a informação que vem lá de São Paulo, que um clube, um rival do Colorado, tentou atravessar o negócio para levar o lateral esquerdo. Então fica nesse vídeo que eu estou te trazendo todos os detalhes desse assunto. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre Dalber, novo reforço, 29 anos, lateral esquerdo, que vem para suprir essa necessidade que a gente tinha de ter um reserva à altura para o René. Mas antes, a gente fala aqui do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard podem te levar um jogo de Champions League lá na Europa. Depois vai aqui na descrição do vídeo, tem todos os detalhes dessa promoção do Banrisul com o Mastercard, tá certo? A gente fala aqui sobre Dalber, novo reforço do Inter, 29 anos, apresentado na tarde desta quinta-feira, feriadinho, mas a Nani Quemelo, pela Rádio Inferno, teve lá para fazer a pergunta pro Dalber, para questionar ele sobre um assunto específico que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes a gente repercute um pouquinho sobre a questão do Dalber mesmo, né? O Dalber foi apresentado, falou bem, não fugiu de nenhum assunto, falou sobre as estruturas do clube, mas também falou do seu contrato. A gente tinha essa informação e a gente trouxe aqui para vocês durante essa semana que esse contrato do Dalber, que era até dezembro, em certo momento a gente tinha informação que seria de 1 ano, mas o Inter anunciou o Dalber com um contrato até dezembro de 2023. E ele foi questionado, até foi pelo Lucas Fontes, do canal do Baldasso, sobre essa questão do seu contrato, se tinha algum gatilho, alguma coisa nesse contrato que levaria esse vínculo até o final de 2024. E o Dalber foi bem direto no assunto. Ele falou que sim, ele falou que, cara, foi bom para mim, foi bom pro clube, essa questão do contrato, que ele não tem nenhum problema com isso, do contrato ser só até dezembro, dessa pressão que existe até, né, até no jogador, porque ele precisa provar, ele precisa mostrar, ele precisa jogar, ter minutagem para que o contrato vá de dezembro de 2023 até dezembro de 2024. Então existe esse gatilho, ele confirmou para todos os repórteres que estavam lá na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio, que realmente no contrato existe essa cláusula. Ele não falou especificamente se é por conta de jogos, se é por conta da minutagem, enfim, mas existe isso aí no contrato e é importante a gente trazer aqui. E, cara, até é importante ter isso, o Inter foi muito bem nesse contrato, porque daqui a pouco o Dalber vem e começa a jogar bem e começa a ter minutagem, e o Inter daqui a pouco fica refém num cara que tem contrato somente até o final da temporada. Então, se existe esse gatilho, lá na frente, quando ele tiver a minutagem, tiver os jogos que existe dentro da cláusula, ele vai ter esse vínculo renovado automaticamente e o Inter não vai precisar se preocupar com nenhum interesse de outro clube, caso ele consiga performar por aqui. Foi perguntado pela Nani Quemelo, tá? E aí eu faço elogio à Nani porque ela foi muito bem nessa pergunta, porque ela questionou o Dalber sobre a questão da estrutura do clube. Como é que foi, né, chegar aqui, ver como é que é o estádio Beira-Rio, também ver como é que é a instituição, a estrutura do CT Parque Gigante, a estrutura do próprio estádio Beira-Rio, como é que é perto do que tu viveu lá na Inter de Milão, por exemplo, até no Nice, né, da França que ele jogou, Fiorentina, Cagliari. Como é que é, né, essa questão? E o Dalber elogiou demais, falou que, cara, a estrutura que ele viu, e ele não viu tudo, ele foi sincero, né, não viu tudo, ele não fez ainda até, por exemplo, um tour, né, pelo Museu do Inter, conhecendo a história do Inter, fazendo essa visita colorada que para quem fez sabe que tu consegue observar melhor toda a estrutura do clube. Ele não fez ainda esse movimento, né, essa visita colorada. E ele disse, cara, o que eu consegui ver até aqui, eu me impressionei, é impactante e eu vou dizer que é melhor do que muitas do que eu vivi lá fora. Ele falou, né? Então, cara, pra te ver o nível que é a estrutura, o profissionalismo do Inter nessa questão. O Inter manda muito bem, pô, desde a reforma. A gente não tem que se queixar do estádio Beira-Rio, é uma das melhores estruturas, é o melhor gramado, né, do futebol brasileiro. A gente acabou fazendo até um Rádio Inferno na Rua que vai sair logo mais, que é com o Charla Podcast, os guris do Charla que, pô, já estão visitando tudo que é estádio, eles falaram, pô, o Beira-Rio é o mais bonito, o Beira-Rio realmente tem a melhor estrutura do futebol brasileiro, então, pô, o Dalber só confirmou e a gente tá falando de um cara que jogou na Inter de Milão, e não só na Inter, né, quando jogou também lá na França, e, pô, foi jogar no estádio da Juventus, foi jogar no estádio da Lazio, foi jogar no estádio do Napoli, da Roma, do próprio Milan, que é o mesmo, na verdade, né, da Inter de Milão, que é o San Siro. Então, cara, é muito bacana, né, ele falar isso e elogiar da forma que elogiou. Gostei demais. Falou que teve uma conversa também com o Eduardo Cudê, não conversou muito, não teve uma oportunidade de ter uma conversa tão forte com o Eduardo Cudê, mas
O Kudê aprovou essa chegada, né? Tem o aval de Eduardo Kudê, a gente falou muito na primeira passagem sobre o aval do Kudê, e o Dalber tem esse aval, então tá tudo certo. A gente sabe que a decepção maior do Inter é com o Taolara, porque não conseguiu ser aquilo que o Inter esperava. Mas falando do Dalber em si, o Dalber é um bom reforço até o final da temporada. O contrato dele também, o Inter amarrou de uma maneira, cara, que é elogiável demais até o final dessa temporada. Só que com esse gatilho, ter essa cláusula de renovação também dá uma tranquilidade, né? Essa tranquilidade que a gente precisa para depois, lá na frente, ter o interesse de outro clube e aí o Inter acabar não ficando refém. E falando em outro clube, a informação é lá de São Paulo, Samir Carvalho, que trouxe a informação de que o Corinthians, e aí é uma questão do Vanderlei Luxemburgo, que gostaria de ter o Dalber. O Vanderlei indicou o Dalber para a direção do Corinthians, ele queria muito a contratação desse jogador, só que aí a direção do Corinthians acabou vetando o Dalber. A direção do Corinthians falou, cara, tu tem o Fábio Santos, tu tem o Bidu, eu não vou investir no Dalber, não vou investir em mais um lateral esquerdo. Então, fica aí com o Bidu, fica aí com o Fábio Santos, deixa o Dalber seguir a vida dele, mas o Vanderlei Luxemburgo até, né, mesmo aceitando as condições do Corinthians, tem o Fábio Santos, tem o Bidu, ele gostaria de contar com o Dalber, então mais um ponto positivo, porque daqui a pouco realmente, né, o Vanderlei Luxemburgo faz uma força e poderia ter brecado essa negociação. A gente sabia, a gente tinha informação que o Santos era um clube que estava na parada, que gostaria de contar com o Dalber, só que é claro, né, o Dalber até fala na coletiva, pô, cara, poder jogar uma Libertadores da América, o Inter tá na semifinal, isso também faz com que a gente, né, queira vir pra cá, né, que a gente queira jogar no Inter. Então é mais um ponto, cara, que a gente tem que valorizar o que o Inter tá fazendo nessa temporada. Estar numa semifinal, mesmo com tudo que a gente viveu durante a temporada, que não foi bacana, estar nessa semifinal também possibilitou da gente ter um reforço para essa lateral esquerda, ter um reforço, não a altura, né? Porque o René tá num nível mais alto também, mas ter um reforço que daqui a pouco jogando, e a gente fala também sobre isso, mas um reforço que pode atuar, que pode, né, daqui a pouco mais não tá no mesmo nível que o René, mas também substituindo, né, essa é a palavra, substituindo a altura, o nosso lateral esquerdo dessa tranquilidade. Então é isso, se tu curtiu o vídeo, deixa teu like também, compartilha e deixa aqui nos comentários o que tu achou da contratação do Dalber. Eu quero saber a tua opinião, o que tu achou da entrevista coletiva dele, deixa aqui nos comentários e claro, vai depois na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul e do Mastercard que te leva um jogo de Champions League lá na Europa, que é de Colorado para Colorado. Valeu!